pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vamos para a nossa segunda aula de Java. Tá? Então, hoje nós teremos nossa segunda aula de Introdução à Programação Orientada a Objetos em Java. Vamos dar continuidade ao conteúdo de ontem. Caso alguém não tenha assistido a aula de ontem, a aula está disponível lá no YouTube. Então, vocês podem lá entrar no canal do GS Cursos e acessar a aula. E quem está inscrito quiser reassistir, também pode reassistir sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos para a aula 2. O que é que a gente vai ver nessa aula 2? Então, a gente vai ter alguns conceitos introdutórios. Vamos entender melhor como funcionam os comandos de entrada e saída. A gente começou ontem, mas não aprofundou nesses conceitos. Vamos entender um pouquinho mais sobre classes e métodos. E vamos começar a trabalhar com operadores. Vamos trabalhar os três hoje? Não, vamos trabalhar só com o operador aritmético. O operador relacional e lógico a gente vai deixar para ver amanhã, junto com as estruturas condicionais. Vou pular essa parte daqui, por causa da hora, mas depois vocês podem dar uma lida, tá? Está disponível lá na sala Google. Para quem quiser acessar a sala Google, deixa eu colocar aqui o link. E depois, por favor, não deixe de preencher o formulário. Ontem, alguns alunos esqueceram, pela quantidade de alunos que tinham online, a quantidade que preencheram o formulário, né? A quantidade de formulário foi menor. Então, ó, tá aí o código da sala Google. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, depois pode procurar. Ó. Orientações complementares, vou deixar também para vocês leiam depois, tá? Vamos pular essa parte daqui. E aí vamos entender resumidamente o que é que a gente aprendeu e o que é que a gente ainda irá aprender, tá? Então, primeira coisa, as classes de programação são receitas de um objeto. Então, a gente entendeu mais ou menos como é que funciona o objeto, mas ainda não chegou a criar propriamente dito objeto, onde tem características e comportamentos, permitindo assim armazenar propriedades e métodos dentro dela. A gente criou nossa primeira classe na aula passada para criar um comando de saída, e aí a gente deu uma função, uma classe, chamou a classe de print, e aí mandou executar algo na tela, que foi o Olá Mundo. A classe envolve e associa funções e dados controlando o acesso a esse, e aí defini-la implica em especificar os seus atributos e seus métodos. O que são os atributos? São as características do objeto, né? São os dados do objeto. E os métodos? São as funções, né? São as ações que vão ter dentro do objeto. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Toda classe ela possui um nome, tá? Então a gente precisa especificar do mesmo jeito que a gente faz com a variável, que a gente vai especificar um nome para uma variável, a gente também tem que dar um nome à classe. Lembrando, tem que ser um nome significativo, que tem a ver com aquilo que você está construindo. Elas possuem visibilidade, exemplo, pode ser pública, pode ser privada, pode ser protegida. Essa questão da visibilidade, a gente não vai chegar, como eu falei até na aula passada, a aprofundar sobre isso, mas você precisa entender que existe e tem que fazer, tem que implementar isso, né, e precisa estudar depois um pouquinho sobre esses conceitos. Tá bom? Possui membros como características e ações, e aí para criar uma classe basta declarar a visibilidade, mais a digitação da palavra reservada class, então, se ele é público, se ele é privado ou é protegido. Depois coloco a palavra reservada a class e depois eu coloco o nome da classe. Para depois eu abrir e fechar as chaves. Então, dentro das chaves é que vai estar toda a estrutura de uma classe. Vai estar o quê? Os meus atributos e os meus métodos. E aí, para finalizar, nós temos aí os objetos computacionais, que são caracterizados por atributos e métodos. A gente já falou sobre isso, né? E aí, só reforçando. Atributos são as propriedades de um objeto. Então, vamos imaginar um objeto pessoa. Então, você vai descrever aquela pessoa. Então, sei lá, cor dos olhos,
cor da pele, altura, nome, CPF, RG. Então, são todas as características de pessoa. E aí, os métodos são as ações que um objeto pode realizar. O que é que uma pessoa pode fazer? Se a gente for pensar no mundo real, uma pessoa ela pode correr, ela pode pular, ela pode trabalhar, ela pode cozinhar, ela pode fazer N coisas. Então, são as ações que aquela pessoa ela pode possuir. Tá? Os objetos são características definidas pelas classes, e aí neles é permitido instanciar objetos da classe para inicializar os atributos e invocar o método. E aí vocês veem muito em orientação a objeto, e eu acho que quem já estudou e não compreendeu ainda bem como é que isso funciona, quando a gente fala em instanciar um objeto, é a gente criar um objeto, tá? É a gente criar algo. Então a gente dar vida àquilo. Então ele está lá em stand-by, está lá paradinho, e agora eu vou dar vida, vou fazer com que aquilo suja, com que eu possa utilizar aquilo. Tá? Então, seria aí a questão da instância. E aí, aos poucos, nós entenderemos como funciona os métodos e como acessá-los. Tá? Então, para introduzir aí o conceito de hoje, então, entendemos até agora o princípio de orientação a objetos e como fazemos isso em Java. Compreendemos vários conceitos importantes e aí vamos agora entender como utilizar a linguagem para receber e enviar dados através de comandos de entrada e saída. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. E aí, como é que a gente faz para criar as ações necessárias na linguagem? Né? E aí você fica pensando, caramba, em Java, eu vou começar como? Eu vou inicializar como? Como é que eu vou começar a criar o meu objeto? De que forma eu vou fazer com que esse objeto possa ser utilizado? Né? Então, será que podemos também utilizar estruturas como em outras linguagens? Claro que pode. Né? Então, as mesmas estruturas que vocês viram, quem já estudou, né, outras linguagens, como estrutura condicional, estrutura de repetição, vetor, matriz, tudo aquilo que vocês já trabalharam em outras linguagens, vocês conseguem também implementar em Java. Tá? Por isso que, normalmente, quando eu faço meus cursos, vocês vão ver que todas aquelas estruturas que eu vejo numa linguagem, eu consigo ver na outra, e vocês vão ver aquilo sendo passado de uma linguagem para outra. Porque a base, ela é a mesma. Tá? Então, não muda a base de uma linguagem para outra. Viu? Então, primeira coisa, declaração de atributos. Então, já vimos que podemos declarar variáveis, que chamamos de globais e locais, que seriam variáveis globais e locais. Tá? Variáveis globais são aquelas variáveis que podem ser acessadas, né, de forma geral. Já a variável local é apenas naquele ambiente, naquela parte do código que eu estou construindo. Então, ó, na maioria dos exemplos, apenas utilizamos aí variáveis locais, é o mais comum, tá? E aí, dentro do método main, foi um exemplo aí de construção dessas variáveis locais. Vimos que se desejarmos que nossas variáveis sejam acessadas em outras partes do programa, e não apenas dentro do método main, precisamos declarar o que a gente chama de atributos. Tá? Então, precisa criar os nossos atributos. Exemplo, tá aqui, ó, bem facinho, uma classe cujo nome foi dado de jogo, e aí essa classe ela possui aí a declaração no corpo da classe global, no caso aí fora do método main, vocês percebem aí que tem string de jogador, tá? Então, opa, não tá vendo não, vocês nem me avisam, rapaz. Só um minutinho. Vai aparecer agora para vocês feito passo de mágica. Pronto. Então, ó, nós temos aí um exemplo, e aí tem uma classe chamada jogo, e aí dentro dela tem a declaração no corpo da classe, que a gente chama de declaração global. No caso, ela está fora do método main. Então, fora só do método main, não. E qualquer outro método que eu construísse aí em jogo, eu poderia aí estar utilizando esses atributos. Né? Então, jogador e pontuação, ele poderia ser acessado pelo método main, ele poderia ser acessado por outro método que eu pudesse criar. Lembrando, os métodos são as ações. Né? O main, a gente viu na aula passada que o main é a ação principal, é onde inicializa o meu Java.
O meu Java ele vai começar por onde? Se tiver 10 metros, ele vai procurar o main. Tá? Então, é ele que vai inicializar aí o meu algoritmo. Então, ó, vamos criar isso aqui bem rapidinho, só para a gente ver como é que isso ficaria. Então, eu vou abrir lá. Vou procurar aqui. Meu Deus. Deixa eu só aceitar quem entrou agora. Deixa eu fechar aqui que a gente criou na aula passada e vamos criar um projeto do zero para quem está começando hoje, assistindo a aula de hoje, já entenda como é que a gente vai criar um projeto. Então, ó, vou criar aqui, ó, File, New, Project. Vou colocar aqui, ó, Java Project, Next. Vou dar um nome a esse meu projeto. Vou chamar de aula 2. Aqui seria o pacote que eu falei para vocês na aula de ontem. Quem não assistiu a aula de ontem, depois dê uma olhadinha. Tá? Então, aqui eu vou escolher, no caso o meu está instalado 14, a versão 14, e vou finalizar. Ele pergunta se eu quero criar um módulo, a gente não vai entrar nesse conceito, então não vou criar um módulo. E ele pergunta se eu quero abrir a perspectiva do Java. Eu vou dizer que não. Então, está aqui, ó. Java 2, todas as classes disponíveis, então todos os pacotes disponíveis, tá aqui. E aqui vai ser aonde eu vou criar meus packages. Né? Então, aqui eu vou criar meus pacotes específicos, né, dos meus algoritmos, das minhas estruturas que eu vou construir. Então, ó, primeira coisa, eu vou criar uma classe. Então, ó, new class. E aí vou dar um nome a essa classe. Vou chamar aqui de, do mesmo jeito que a gente colocou lá, estava lá como, deixa eu ver aqui, jogo. Class, jogo. Beleza. Lembra dos modificadores aqui? Lembra que ele falou ontem aqui, ó, sobre o método principal, o método main. Eu não preciso criar toda vez que eu for criar um projeto, né, do zero, ir lá e colocar público, static, void main, não preciso. Tá? Basta eu marcar essa opção aqui e aí dá um finish. E automaticamente ele já vai incluir dentro da minha classe, a classe jogo, o método main. Automaticamente ele já vem aqui todo prontinho. Eu não preciso criar do zero. Então, ó, do mesmo jeito que a gente fez lá, eu posso criar aqui, ó, meus atributos globais. Então, ó, string, jogador, ponto e vírgula. Uma variável do tipo inteiro para pontuação. Lembrando, eu não posso usar caracteres especiais para nome de variável. Tá? Perceba que se eu fizer isso, ó, isso pode gerar um erro. Tá? Então, eu não posso usar cedilha nem tio. Tá? Então, pontuação seria pontuar. Beleza? Vou salvar. Tá? Então, está construindo o nosso primeiro exemplo. Poderia colocar outras coisas aí dentro? Poderia colocar ações aqui dentro, poderia atribuir valores ao jogador e pontuação aqui dentro. Tá? Poderia fazer várias coisas aqui dentro sem problema nenhum. Certo? Vamos dar continuidade lá à aula para a gente entender outros conceitos. Qualquer dúvida pode escrever aí no chat, tá bom? Faltou um A. Aonde? Pontuação. Assim, pontuação. Foi mal. Então, ó, pensando aí nos comandos de entrada e saída, né, que é a forma com que a gente se comunica com o nosso algoritmo, tá? Que é através das funções de entrada e saída, nós temos aí as comparações entre Portugal e Java. Por que eu estou fazendo isso aí? Porque fica mais fácil, né? Eu creio que todo mundo que já começou a estudar programação deve ter visto o Portugal. A maioria, eu acho, de vocês podem ter visto o Portugal. E aí fica bem mais fácil de eu compreender uma linguagem quando eu vejo uma linguagem mais simples, mais básica, né? Então, para quem já estudou Portugal, vocês estudaram e viram lá que eu tenho um comando de saída que é o escreva.
e o escreval. Qual a diferença do escreva e escreval que eu tenho lá no Portugal? O escreva, ele vai mostrar uma mensagem na tela e vai continuar com a próxima função. Então, se eu tivesse uma outra mensagem, eu tivesse com algo que fosse executado, ele continuaria na mesma linha. Já o escreval, ele dá uma quebra de linha. Tá? Então, a diferença é o L, que ele faz com que eu quebre a linha. Então, ele escrever na próxima linha. Escreve e pula. Escreve e pula. Isso eu tenho em Java? Tenho também. Né? Perceba que em Java a função é um pouco maior, né? Por quê? Porque eu preciso ir lá no pacote, dentro do pacote procurar aquela classe para poder eu executar. Por isso que o comando é um pouco mais longo. Então eu vou lá no system, dentro do system tem o out e dentro do out eu tenho o print. Tá? Por isso que esse comando é longo. Então system.out.print. Então system.out.print. Beleza, esse system out print, ele se compara ao quê? Ao escreva do Portugal. Né? Então, ele vai escrever e vai continuar na mesma linha. Se eu quero escrever e quebrar uma linha depois de escrever, eu vou colocar o system out print ln. Tá? E aí ele vai escrever e vai quebrar uma linha. Então, ó, a diferença da instrução print para o println é que o println faz com que, após imprimir o dado, o cursor é direcionado para a próxima linha, assim como acontece no Portugal, como acrescentamos o L após o escreva. Então, é bem parecido com o que tem aí. Então, ó, vou colocar lá só para a gente ver funcionando. Então, ó, Alt, esses altos não estão ainda. Não está ainda. Exalta e vou botar aqui Gibson Santana. Tá? E vou dar essa mesma função e vou escrever aqui introdução à programação orientada a objeto em Java. E o que é que vai acontecer quando eu executar esse meu método? Então, vou executar aqui, ó, as Java Application. Então, ó, Gibson Santana e introdução à programação orientada a objeto na mesma linha. Por que ficou na mesma linha? Porque eu não mandei que quebrasse uma linha. Tá? Se eu quiser quebrar uma linha, eu preciso colocar o print ln. Vamos executar novamente, vamos ver o que, é que vai acontecer. Perceba aqui, ó, Gibson Santana está numa linha e introdução à programação orientada a objeto está na outra. Por quê? Ele escreveu a mensagem, Gibson Santana, foi o que eu mandei, ó, escrever, e aí o LN se encarregou de dizer, ó, beleza, eu quero que escreva e quebre uma linha. Então ele escreveu e pulou para a próxima linha. E aí quando eu dei um outro system out print, ele foi lá e escreveu naquela linha que eu tinha pulado. Entendeu? Então essa é a diferença dos dois. Então, ó, quando utilizamos o método de saída, que é o print, né, foi o exemplo, podemos utilizar em conjunto algumas sequências de escape, né, que a gente chama aí também de funções de barra invertida. A gente vê muito essas funções de barra invertida em linguagens mais antigas, mas também funcionam em Java. Então, ó, nova linha. Como é que eu faço para colocar uma nova linha? Eu tenho o barra N. Então, dentro do que eu escrever, se eu colocar um barra N, ele vai quebrar uma linha, ele vai pular uma linha. Então, não necessariamente eu preciso colocar o LN para poder quebrar uma linha. Eu poderia colocar um barra N e ele faria essa função de quebra de linha. Barra T, tabulação horizontal. Barra R, posiciona o cursor da tela no início da linha atual. Barra barra, no caso, para eu escrever uma barra invertida dentro do meu texto. Tá? Barra aspa dupla, se eu quiser escrever uma aspa dupla dentro do meu texto. Então, eu tenho algumas funções de escape, que a gente chama também de funções de formatação, né, que eu posso estar inserindo dentro da minha estrutura. Então, ó, se eu quisesse dar uma quebra de linha aqui, ó, barra N, para vocês verem, para vocês não ficarem aí voando, né? Aonde é que eu vou botar isso?
acontecer, ó. Y foi escrito, Santana na outra linha. Por que Santana foi para outra linha? Porque eu botei um barra N. Tá? Então, barra N, ele faz o papel de formatação, né? Então, em vez de eu colocar lá Y e aí ter que colocar outro Sys Outprint ali N, poderia colocar o barra N aqui. Tá? Aí eu quero duas quebras de linha. Bastaria eu colocar 2 barra N. Então, ó, o que é que vai acontecer? Tudo que eu explicar, pessoal, depois testem em casa, verifique o que é que acontece. Não tenha medo não, tá? Ó, vou rodar novamente. Ó, Y, e ele quebrou uma linha a mais para escrever o Santana. Então, você pode usar esses comandos de formatação para facilitar aí, né, a utilização da estrutura que você está construindo. Existe também uma outra função, uma outra classe de saída, né, que é o printf. Tá? Não é tão utilizado, mas pode também ser utilizado. Ele facilita na hora da formatação dos arquivos, até mesmo na hora da impressão dos valores que estão dentro dos atributos ou das variáveis que a gente criar. Tá? Então, o argumento do método printf é uma string de formato que pode consistir em texto físico e especificadores de formato. A letra F no final da palavra print significa formatação, né? Formatar. E aí, ou seja, exibe os dados formatados. E aí, exemplo de formatação. Coloquei aqui, ó, system.out.printf, e aí eu mandei escrever, ó, um conteúdo, outro conteúdo, separadamente dentro da minha string. Então, essa é a minha string geral, né, minha string principal, e aí dentro dela eu coloquei mais duas strings. É como se eu estivesse juntando elas. Então, ó, porcentagem S, ele vai equivaler esse conteúdo aqui, ó, de Marcela. Porcentagem S vai ter a ver com esse segundo conteúdo, que é o Nogueira. Necessariamente, Gibson, precisa ser uma outra string nesse formato? Não. Poderia ser uma variável, um atributo, como eu falei para vocês. E aí eu pegar isso aí e carregar dentro do meu texto. Como é que seria isso? Então, ó, eu vou lembrar qual é o atalho para eu escrever tudo isso sem precisar digitar. Tá. Então, o que é que eu quero formatar? Vou colocar aqui e aqui eu coloco meus argumentos. Vamos imaginar que jogador, eu inicializei jogador com Neymar. Pontuação, vou colocar aqui 3. Vou colocar 3, dessa forma não, isso é um inteiro, então nada de aspas. E aí eu quero escrever Neymar 3, né? Colocar dentro daquele texto. Então, poderia colocar aqui jogador, vírgula, pontuação. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui, ó, porcentagem S, porque eu quero escrever com string, que é jogador, tem. E aí eu colocaria aqui porcentagem, que seria para escrever. Deixa eu ver o que ele está pedindo aqui. Ah, beleza. E como atributo, ele precisa que coloque ele. Agora vai. Isso aí, como são atributos, né, ele precisou aí que eu dissesse a forma que eu quero visualizar esse atributo. Tá? Por isso que eu coloquei aí. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, muito menos.
Ctrl menos. Vou retirar isso aqui. Vou aumentar um pouquinho. Pronto. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Ele vai pegar o conteúdo que tem jogador, vai escrever nessa posição. Vai pegar o conteúdo que tem em pontuação, vai escrever nessa segunda posição. Então, ele vai juntar todo o conteúdo e vai colocar aí para mim, para ser exibido. Vamos ver se isso vai funcionar. Vou salvar. Vou mandar rodar novamente. Java Application. Então, ó, Gibson, Santana, introdução à programação em Java, Neymar tem 3 pontos. Tá? Então, ele apareceu aqui, ó, tudo juntinho. Vamos dar um LN aqui, só para dar uma quebra de linha, para ficar mais bonitinho. Ó. Tá? Ó, Santana em posição, Neymar tem 3 pontos. Então, ele pegou o conteúdo que tinha aqui, ó, desse atributo, pegou esse conteúdo que tinha aqui e jogou aqui dentro, ó. Tá? Isso por que porcentagem S, por que porcentagem D? Porque cada tipo de dado que eu quiser formatar e organizar utilizando o printf, eu preciso especificar lá para a minha linguagem qual é o tipo. Né? Então, porcentagem S porque eu estou trabalhando com a string, porcentagem D porque eu estou trabalhando com um valor do tipo inteiro. Tá? Então, valor do tipo inteiro. Tá aqui, ó. Então, ó, porcentagem D representa números inteiros, porcentagem F, floats, 2F, double, B, booleano e C, char. E a gente viu também que existe o string. Então, para cada tipo de dado, existe um diferente tipo aí para eu formar. Tá? Viu? Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo, né? Se vocês ficarem calados, para mim está sem dúvida. Então, vou dar continuidade. Gibson, eu quero agora pegar um dado do usuário e jogar para dentro do meu computador, dentro do meu algoritmo. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Você mostrou aí para mim como é que é feito para sair um dado, né, na tela, no console, mas eu não quero só sair, eu quero também que entre algum dado. Então, para utilizar algo, né, para que ele absorva do teclado, uma das formas bem simples, se for utilizando o console, é utilizando o scanner. Tá? Então, nós temos lá no Portugal o comando leia, que ele faz a leitura de algo que está sendo digitado no teclado. Aqui no Java eu tenho o scanner. Qual a diferença? Que para eu trabalhar com scanner, primeira coisa, eu preciso importar a biblioteca aonde ele está presente. Então, como vocês viram aí, import java.util.scanner e precisa instanciar isso. Tá? Preciso criar uma instância, criar um objeto para que esse objeto ele possa estar pegando esse valor e guardando dentro dele. Então, eu tenho aí, ó, scanner, ler. Ler foi o nome que eu dei ao meu objeto. E aí, instanciei o scanner. Como é que eu faço? Então, igual a new scanner, abro parênteses e coloco system.in. Fiz isso aí, agora eu já posso trabalhar com esse objeto. Então, eu poderia dizer aí, ó, como está no exemplo, que n recebe ler.nextInt. Para cada tipo de dado que eu vou ler do teclado, eu preciso especificar dentro do Java. Tá? Por isso que tem o next int inteiro. Tá? Então, para cada tipo, eu vou especificar qual é o tipo que eu estou querendo buscar do teclado. Então, ó, resumindo, para utilizarmos um método de entrada de dados, precisamos seguir os seguintes passos. Então, primeira coisa, importar o pacote java.util. Então, a gente viu lá o exemplo, import java.util.scanner. Segunda coisa, instanciar e criar um objeto scanner, o que eu disse lá para vocês. Então, scanner, ler, new scanner, system.in. Então, instanciei, criei o meu objeto. Depois,
ler valores através do teclado. E como é que eu faço isso? Então, para ler o valor através do teclado, eu vou primeiro criar um local que eu vou armazenar aquele valor. Foi, no caso, lá o exemplo, o N, né? Então, int N. E aí eu disse aqui uma mensagem, né? Para que fique mais interessante na hora que você for solicitar. Porque senão você vai ficar só um cursor piscando e o usuário não vai saber o que é que você quer. Então, eu coloquei uma mensagenzinha, ó. Informe um número para a tabuada. E aí eu mandei ler, ó, o valor e guardar em N. Então, N recebe ler.nextInt. Por que nextInt? A gente já viu, para ele buscar um valor do tipo inteiro. Ele vai ler o valor do tipo inteiro. Essa palavra ler é uma palavra que eu coloquei. Poderia ser qualquer palavra, tá, pessoal? Então, eu chamei de ler, mas poderia ser a palavra que você desejar. Tá? Lembrando, que seja algo significativo para aquilo que você está construindo. Próximo. E aí, qual é o próximo passo? Lendo um valor do tipo real. Então, vamos imaginar que eu não tivesse só um tipo inteiro, eu tivesse um valor do tipo real. A diferença é que eu vou ter que ter um local para armazenar esse valor do tipo real. No caso aqui, eu criei uma variável do tipo float. E ela vai estar recebendo aqui, ó, através do next float. No exemplo anterior, a gente utilizou o next int. Aqui a gente está trabalhando já com next float. Mesma coisa para os outros tipos. Então, tem um double, next, double. Uma string, next. Opa, não tem string não, Gibson. E agora? Para string eu não preciso colocar, tá? Basta colocar next. E aí ele carrega e vai absorver todos os valores que foram limitados aí no teclado. Tá bom? Então, o único que não coloca o tipo é quando a gente for trabalhar com valores do tipo string. Beleza? Então, o string ele não precisa. Gibson, mas se eu quiser buscar só uma palavra da string sem espaços, então vamos imaginar que eu tenho Gibson Santana. E aí eu quero só o Gibson. O que é que eu faço? Tem como? Tá? Se eu for trabalhar só com um, eu vou trabalhar de uma forma. Se eu for trabalhar com mais de uma palavra, eu trabalho de outra. Então, ó, vem no string usando na leitura as palavras compostas, como exemplo aí, pato, branco. Então, quero mais de uma palavra, eu vou colocar next line. Tá? Se é uma palavra só, next, somente. Next line, se eu quiser toda a linha, né? Então, toda a palavra. Então, se eu quisesse a palavra, o meu nome completo, Gibson Santana, eu precisaria colocar o next line. Tá? Vamos ver isso aí na prática. Interessante, né? Tudo que a gente faz aí, tudo que a gente vê, a gente lá implementar, para poder a gente ver como é que funciona. Basta a gente dizer que existe e tem que criar, né? Vamos deixar eu abrir aqui o Eclipse. Então, ó, beleza. Eu quero armazenar, vamos ter aqui uma variável. Vou dizer aqui que eu tenho uma variável, sei lá, camisa. Tá? Eu vou chamar aqui de string. Vou colocar camisa. Então, tem uma variável, como eu falei para vocês, tá? Vai receber aí o número da camisa de Neymar. Não sei nem qual é o número, eu vou chutar aqui o número. Eu acho que Neymar deve ser 9, né? Ou é 10? Nem sei. Quem souber aí, coloca aí para mim no chat. Nem sei se Neymar é camisa 9, se é 10. Não entendo muito de futebol, não. Sou muito bom com isso, não. E aí, depois de eu colocar o valor, né, onde vai ser armazenado aquele valor, o que é que eu preciso fazer? Como eu falei, eu preciso instanciar o scanner. Então, ó, scanner. Vou colocar aqui, pode ser ler, pode ser só leia, pode ser, sei lá, buscar. A palavra que você quiser colocar, você coloca, tá? Vou colocar para ficar igual lá, vou colocar o ler. Tá? Ler igual a new scanner. System. E você vai perceber, Gibson, tem um erro aí. Por quê? Lembra que eu falei que tem que importar
a biblioteca, então precisamos importar aí a util. Então, ó, Java util import scanner, ó. Então, perceba que lá em cima agora apareceu, ó, import Java util scanner. Então, agora eu consigo utilizar a classe scanner. Beleza? O erro já saiu. E agora, o que é que eu tenho que fazer? A leitura. Vamos fazer a leitura? Então, vou dar aqui. Vou apagar esse menu de system que tem aqui e deixar só um. Só. Esse daqui. Vou botar aqui. Digite o número da camisa de Neymar. Beleza? E aí, o que é que eu vou fazer? A leitura. Tá? Eu chamei de camisa. Então, camisa vai receber ler, ponto, next. Perceba que eu coloquei o N, ó, já apareceu aqui para mim, ó, next int, né? Então, baixa, dá um clique aqui, ó. Então, o Eclipse ele vai auxiliando, vai ajudando para que a gente não precise estar digitando tudo, né? Beleza. Alguém colocou aí qual é a camisa de Neymar? Ninguém sabe também não, é? Qual é a camisa de Neymar? Eu vou botar aqui 10 mesmo, ou 9, não sei. É um dos dois. Provavelmente. É o 10, né? Então, ó, digite o número da camisa de Neymar. Vou colocar aqui, ó. Camisa número 10. Então, o Neymar tem 3 pontos. Vamos escrever o número da camisa, que é camisa, porcentagem E. E eu coloco aqui. Beleza? Vamos ver se vai aparecer aí a frase completa. Então, vou executar novamente, ó. Mas, então, ó, digite o número da camisa de Neymar. Camisa número 10. Neymar tem 3 pontos e é o camisa 10. Então, ele armazenou corretamente e mostrou que foi armazenado para que eu visualizasse se realmente aquele valor foi guardado ou não dentro da variável. Beleza? Dúvidas até aí? Então, bem facilzinho, ó. A gente já compreendeu como a gente faz para escrever uma mensagem, buscar um valor, né? Armazenar esse valor bem tranquilinho. Né? Então, ó, mas o que são os métodos? A gente já viu, vamos entender um pouco mais sobre os métodos. Os métodos eles permitem realizar diversas tarefas, cálculos, comunicação com outros objetos, eles definem os comportamentos de um programa. O método atuam, né, processam sobre os dados, no caso as variáveis, os atributos de uma classe ou de um objeto. Eles alteram aí o estado atual de um programa. Em Java, métodos são similares aos procedimentos e funções para quem já trabalhou com outras linguagens, né? Em linguagens como o C, o Pascal, o Portugal, né? Eles têm o que a gente chama de procedimentos e funções. O C não tem procedimento, mas tem as funções. Já em Portugal tem os dois, né? Pascal também tem os dois, né? Delphi tem os dois. Então, aqueles procedimentos e funções que a gente cria, que é o que a gente chama de subalgoritmos, eles são bem parecidos com os métodos que a gente cria dentro do Java. Na verdade, os métodos são também subalgoritmos. É o momento da gente dividir o algoritmo em partes para facilitar na construção do nosso projeto. A gente poder reusar código, né? A gente poder organizar ele de forma melhor. Tá? Então, ó, eles também, os nossos métodos, eles também podem retornar valor para o trecho do programa que invocou, no caso, quem chamou o método. Então, esse return que a gente chama, né, o retorno, ele não é obrigatório. Você vai retornar caso você ache necessário dentro do seu projeto. Tá bom? Então, até agora utilizamos em nosso exemplo apenas o método main, né, o único método que a gente criou. Na verdade, o próprio Eclipse já criou automaticamente para a gente, né, quando a gente marcou lá e mandou ele criar. Se desejarmos separar as instruções do nosso programa em partes menores e fazer reuso do código, precisamos criar nossos próprios métodos. E aí precisamos lembrar que os métodos são as ações
possíveis para nossos objetos. Tá? Então, tudo que tiver de ação no objeto é método. Tá? Características, atributos. Métodos, ações. Atributos, características. Tá? Então, os métodos se equiparam às funções, procedimentos de Portugal e de outras linguagens. A gente já viu isso aí também, né? Só para reforçar, aí vocês colocarem isso fixado na mente de forma melhor. Declaração de um método. Tá aqui um exemplo. Ó. Eu tenho o main, que a gente já viu que ele executa, né? É o primeiro método a ser executado dentro do meu projeto. Ele tem que existir dentro do meu projeto, e aí eu posso criar outros, como exemplo aqui, ó. E aí o static void exibir mensagem. Então, o que é que esse exibir mensagem faz? Apenas dá um system out print, tá? Então, ele dá um sysout aí para a gente, para poder executar algo. Deixa eu só ver aqui rapidinho o atalho, que eu estou agora encucado com essa questão desse atalho. Atalho para system.out.print. Eu tenho que lembrar disso aqui, senão toda vez eu vou ficar digitando isso, não existe. Eu sei que existe um atalho. Salto, ponto, espaço. Beleza. Vamos ver aqui, vamos testar agora. Então, ó, vamos lá. Vou criar aqui um novo método. Então, ó, dentro da classe exibir, eu vou só exibir, para exibir mensagem. Tá? Lembrando, a classe inicia com a chave e aí finaliza com o fechamento da chave. E aí eu vou testar agora se o atalho é isso mesmo. Tá? Então vamos lá. Atalho aqui no Eclipse para não precisar digitar system.out.print. Basta colocar sys, alt, aperta o CTRL do seu teclado, segura ele e aperta o espaço. Tá? Então, sysalt, ponto espaço, e ele já escreve system.out.println. Eu sabia que era mais ou menos algo desse tipo, só não lembrava qual era o atalho, mas eu sabia que existia. Posso sim, né? Eu mando, envio. Então, ó, sysalt, e aí eu já coloco o system out print de forma automática, né? O próprio Eclipse ele completa. Eu vou colocar aqui uma frase. Sei lá. Não estou dizendo, né? Quem for contra, né? Mas brasileiro, tá? Atualidade. Aqui uma frasezinha só para aparecer, tá? Como é que eu faço aqui para eu chamar esse método exibir? Como é que eu faço para mostrar esse método exibir? Então, ó, tá aqui, ó, exibir mensagem. Então, em qualquer lugar, qualquer parte do meu algoritmo, basta ir lá e colocar o nome do método que eu quero exibir. Lembrando, esse método ele está visível, né? E aí você consegue fazer isso, tá bom? Então, ó, quero exibir essa frase aqui no final. Então, ó, basta o link, deixa eu baixar aqui para a gente visualizar tudo. Então, ó, vem aqui, ó. Opa, alguém vai entrar. Então, ó, pode seguir aqui, ó, exibir. E aí eu chamo, ponto e vírgula, chamo o meu método exibir. Então, toda vez que eu precisar exibir essa frase, basta colocar exibir, abre parênteses, ponto e vírgula. Quero exibir essa frase, exibir, abre parênteses, ponto e vírgula. Então, posso executar isso aí quantas vezes eu quiser. Tá? E aí, vamos ver se vai aparecer a frase. Então, ó, deixa eu puxar para cá, vou mandar rodar. Java Application. Então, ó, digite o número da camisa Neymar. Já vi que você disser que é 10. Então, ó, Neymar tem 3 pontos. É o camisa 10, o melhor jogador brasileiro da atualidade. Então, ele foi lá, ó, chamou
o meu método. No caso, a gente já viu que o método é uma ação, né? E dentro dessa ação tinha uma escrita na tela. Então, ele foi lá e escreveu a minha frase. Tranquilo? Dúvidas até aí? Se eu quisesse que ficasse na outra linha, eu poderia botar aqui um barra N, né, para garantir que ele fique sempre na outra linha. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Já viu aí, né, que o barra N dá uma quebra de linha. Bom, número da camisa do Neymar, 10. Neymar tem 3 pontos e é o camisa 10, melhor jogador brasileiro da atualidade. Perceba que agora a frase ficou na outra linha. Por que ficou na outra linha? Porque eu botei o comando de barra invertida para quebra de linha. Beleza? Então, ó, essas coisas vocês vão pegando aos poucos, não se preocupem. Isso está dando muita coisa, eu não estou conseguindo decorar, não. É a prática. Vai lá, dá uma olhada como é que faz, constrói um pedacinho do algoritmo. Ah, não lembro como é que faz isso. Vai lá, visualiza como é que faz, implementa. Visualiza como é que faz, implementa. E aos pouquinhos você vai colocando fixando tudo isso na sua mente. Não precisa se preocupar. Tá? Aos poucos vocês vão aprendendo. Erasmus. Deixa eu ver aqui. Cadê? O Erasmo mesmo. Erasmo, no final da aula, me lembra de eu colocar o link, tá? Que aí eu coloco para você. Viu? Vamos lá voltar para cá. Então, ó, nossos operadores. Operadores são elementos utilizados nas expressões matemáticas, lógicas e relacionais. Os operadores que a gente vai ver, vocês já viram desde a época de escola. Vocês vão relembrar e vão dizer, eita, caramba, na escola eu aprendi isso aí. Né? Quem são esses operadores? Os operadores aritméticos e os relacionais. O que eu acho que vocês não chegaram a ver na escola foram os operadores lógicos. Tá? Lembrando, hoje a gente vai ver os operadores aritméticos e amanhã é que a gente vai ver esses dois outros, que são os relacionais e os lógicos. Tá? Então, ó, chamamos de operadores aritméticos o conjunto de símbolos que representam operações básicas da matemática. Então, símbolos para soma, subtração, multiplicação, divisão. Tá? Então, são essas simbologias que vão fazer com que a gente consiga realizar as operações matemáticas. Tá? Vocês vão ver que aqui, em linguagem de programação, é um pouquinho diferente em algumas dessas simbologias. Tá? Para adição, não muda, né? É o sinal de mais que a gente via lá na matemática. Subtração é o sinal de menos que a gente via lá na matemática. E aí perceba que eu coloquei aqui para vocês 3 linguagens para vocês entenderem que não mudam. Lá em Portugal, tá? Que é o nosso algoritmo que a gente chama Algol, né? Alguns tem outros nomes que dão. Então lá em Portugal, nós temos o símbolo de mais. Em Java, mesma coisa. Em C, mesma coisa. Se eu for para Python, mesma coisa. Se for... Não muda, tá? É o mesmo símbolo, a mesma simbologia, tá? Para as operações matemáticas. O que pode mudar é para o resto da divisão ou para o quociente da divisão. Né? Tem algumas linguagens que possuem uma simbologia diferente para esses dois. Mas adição, subtração, multiplicação e divisão é igual em todas as linguagens. Eu não conheço nenhuma linguagem que essas 4 operações aí têm alguma simbologia diferente. Tá? Então, ó, soma. Vocês já viram lá, vocês estudaram matemática. Subtração, vocês também já viram lá na matemática. O que muda? A multiplicação. Lá na matemática, o professor disse logo no início que era o x, né? Você vai multiplicar, coloca um x. Né? Depois o professor, para complicar, disse, ó, não é mais x, você vai colocar ponto. Então, ponto é o sinal de multiplicação de dois valores, né? Então, coloca o ponto. E aí, para complicar mais ainda, quando era valor desconhecido, ele disse, ó, não precisa colocar ponto, não. Basta os dois estarem juntos. Então, A, B é a mesma coisa que A vezes B. Né? Então, lá, para complicar, ele fez isso com vocês. Aqui, não. Só existe uma forma de você multiplicar, que é o quê? Colocando o asterisco. Tá? Então, o asterisco vai dizer que eu estou multiplicando valores. Divisão. Lá a gente tinha uma simbologia para divisão, a matemática. Aqui a gente tem uma outra simbologia que é colocando a barra. Tá? Então, coloca a barra para fazer uma divisão. O que é que a gente tem diferente? Aqui a gente tem uma função para poder calcular o resto.
para a gente saber o que é que sobrou naquela divisão. E aí, quando eu quiser saber o que sobrou de uma divisão, eu posso usar aí o módulo, que é o resto da divisão. Então, em Portugal, nós temos um mod, em Java eu tenho porcentagem, em C eu tenho porcentagem. Na maioria das linguagens, o comando é porcentagem. Tá? Então, porcentagem, ele vai me retornar o resto. Então, se eu dividir 3 por 2, ele vai me retornar 1, que é o valor da divisão, e 1, que é o resto da divisão. Pelo 3 dividido por 2 é 1, e aí sobra quanto? Na verdade, não. 3 dividido por 2. Agora me quebrou. 3 dividido por 2 daria 1,5. Né? Só que aí 3 dividido por 2 dá 1, sobra 2, né? Então, ó, vamos imaginar aí que eu estou dividindo valores. Então, ele vai dizer o que sobra naquela divisão. Tá? Então, ele vai mostrar para mim o que é que sobrou na divisão. E o quociente seria o resultado da divisão. Tá? Qual foi o resultado que foi dado naquela divisão. Então, ele vai mostrar para mim aquele resultado. Tranquilo? Beleza. Exemplo aí de utilização dos operadores. Eu tenho aqui um exemplo, ó, de um cálculo que vai realizar aí o quê? Esse algoritmo ele vai receber o nome de um aluno, duas notas e ao final mostrar a sua média. Então aqui, ó, eu criei três locais aqui para armazenar números do tipo inteiro, N1, N2 e média, então vai armazenar números do tipo inteiro, e um local para armazenar o nome do aluno. Que eu disse que vai ser de que tipo? A gente já viu, né? Para armazenar texto, a gente trabalha com string. Então, int para números do tipo inteiro, string para textos. E aí a gente já viu que toda vez que a gente for fazer uma leitura de um dado, a gente precisa instanciar um objeto para poder, através desse objeto, eu ir lá e fazer a leitura daquele dado. Então, mesma coisa, ó. Peguei aqui, ó, scanner, ler, e aí instanciei o objeto. Beleza, agora eu já posso ler os valores. Então, ó, eu já posso usar a classe scanner. Então, ó, primeira coisa, toda vez que você for se comunicar com o usuário, mostre o que é que você quer. Então, ó, system out print ln, e aí coloquei a frase, digite seu nome. Então, o usuário já sabe o que é que eu quero dele, que é o nome dele. E aí, ó, peguei o local que eu criei para armazenar nome e disse que ele vai receber o quê? O que for digitado no teclado. Então, ó, o meu objeto lê next line. Então, ele vai pegar aquela linha que foi digitada, então todo aquele texto que foi digitado e vai guardar em nome. Mesma coisa eu fiz aqui, ó. Dei uma frase para que o usuário saiba o que é que eu quero. Então, ó, a frase digite a primeira nota. E aí agora eu guardei o valor da nota. Então, peguei lá, ó, o local que eu criei, que foi N1, e disse que N1 vai receber um valor do tipo inteiro do teclado. Então, next int. Mesma coisa eu fiz para número 2, para nota 2. E aí eu fiz o que aqui na linha 16, Gibson? Calculei a média. Então, média vai receber N1 mais N2 dividido por 2. Então, o valor que foi digitado e guardado em N1, somado com o valor que foi guardado e digitado em N2, e dividido por 2. Para tirar a média, são dois números, então a média tem que ser dividida por 2. Se fossem três números, três notas, dividiria por 3 para tirar a média aritmética desses três valores. Tá? Então, ó, Gibson, por que tem esse parênteses? É obrigatório? É obrigatório por causa da operação que eu estou realizando. O nosso computador, a nossa linguagem, ela entende igual como é dentro da matemática. Da matemática, se você quer que primeiro seja calculada a soma e a subtração, você tem que colocar dentro dos parênteses. Porque se eu retirar o parênteses e tiver uma multiplicação ou uma divisão, ele vai calcular primeiro um desses dois.
Então, se eu retirasse aqui esses parênteses, o que é que aconteceria? Ele pegaria o valor que foi guardado em N2, dividiria por 2 e só depois é que ele somaria com N1. Tá? Então, ele tem uma ordem, uma sequência que é utilizada. Do mesmo jeito que tinha lá na matemática, quando a gente vai para o nosso computador, o processador ele sabe também como é que funciona essa ordem. Então, ele sabe que multiplicação e divisão são calculados primeiro e depois a gente vai ter aí o cálculo da soma e da subtração. Tá? Então, eu preciso ter aí esse parênteses por causa disso. Porque eu quero que primeiro some os dois valores para depois dividir. Isso vai dar algum resultado diferente? Vai. Vamos imaginar aí que eu digitei 5 e 10. Então, se eu peguei 5 e guardei em N1 e 10 eu guardei em N2 e dividi esses dois valores, vou pegar aqui um bloco de notas só para a gente compreender melhor isso aí. Tá? Tudo que vocês fizerem, que vocês não estiverem compreendendo, anotem, vai no papelzinho, testa, tá? Faz o que chama de teste de mesa, né? Para verificar o que é que vai ter como resultado. Então, vamos imaginar que N1 seja igual a 5, N2 seja igual a 10. E aí eu tenho a variável que eu chamei de média. Esse formato aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai primeiro somar N1 com N2, então vai ser 5 mais 10, tá? Então ele vai ter o resultado aí de 15, e aí só depois é que ele vai dividir por 2. Então ele vai ter aqui o resultado de 7,5, tá? Então ele vai dar aí o resultado de 7,5. Tranquilo? Então ele somou os dois, dividiu por 2. Mas, Gibson, vamos imaginar que aqui não tivesse parênteses. Eu não tenho parênteses, retirei o parênteses. O que é que aconteceria? Média seria 10 dividido por 2, isso aí daria 5, mais 5. Então, a média da pessoa ficaria 10. Vê que legal. O cara ganhou aí 2,5 pontos, né, sem fazer nada. Por quê? Porque você, programador, esqueceu como funciona lá na matemática. E aí esqueceu de colocar os parênteses. E aí, em vez de ele ficar com a média 7,5, ele ficou com a média 10. Tá? Então, isso aí a gente precisa também se preocupar. Por quê? Lá no Eclipse, ele não vai mostrar nenhum erro, não. Ele vai executar. Tá? Por quê? Porque não foi um erro de sintaxe. Você não esqueceu um ponto e vírgula, você não esqueceu de importar uma biblioteca, você não esqueceu de um comando com a letra maiúscula ou com a letra minúscula. Você não fez nenhum erro de sintaxe. Você fez um erro de lógica. O erro de lógica, ele não identifica. Você que tem que identificar. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Então, ó, depois vocês testam isso aí. Tá? E aí, mais um pouquinho sobre métodos, assim como os atributos, os métodos devem possuir um tipo e um identificador, que seria o nosso nome. Além disso, o método precisa também dos parênteses, que podem ter declaração de parâmetros. Tá? O que seriam parâmetros? São dados que são enviados para o método. Então, se eu quiser enviar algum dado de um método para o outro, eu posso. Se eu quiser enviar um dado da minha classe principal para o meu método, eu posso. Tá? Então, através do quê? Dos meus parâmetros. Então, ó, uma implementação, ela inicializa e finaliza com chave, exceto no que a gente chama de métodos abstratos. E a gente não vai entrar nesse conceito, tá? Mas vocês podem depois pesquisar o que seriam métodos abstratos. Parâmetros são valores, como eu falei para vocês, ó, passados pelos métodos para que possamos ter acesso a alguns determinados valores. Por que, Gibson, eu preciso fazer isso? Porque o que está dentro do método só é acessível dentro do método. Por isso que a gente lembra que eu falei sobre a questão de ser global e ser local. Quando eu tenho um global, eu posso acessar por qualquer método. Quando eu tenho um local que está dentro do método, eu só consigo acessar dentro dele. Tá? Então, se eu quiser acessar aquele dado com outro método, eu preciso passar através de parâmetro. Então, aqui, ó, um método cujo tipo, desculpe, vai ser retornado um tipo double. O nome do meu método está aqui, ó, soma. E aí eu disse que eu vou ter dois parâmetros, N1 e N2. Então, alguém está enviando para esse método dois dados.
Quem são os dois dados? Dois números do tipo double. Tá? E aí esse return é o que eu quero que seja enviado para quem me chamar. Tá? Então, quem chamou soma, eu quero que envie para ele no final o resultado de N1 mais N2. Então, ele vai retornar um valor do tipo double da soma desses dois números. E aí eu coloquei um exemplo aqui completo, ó, utilizando o parâmetro. Tá? Então, ó, tenho aqui o meu método principal, o main. Tenho aqui N1, N2, ó, dentro do meu método main. Tenho soma. Mandei instanciar o scanner. Então, tenho aqui ó, um objeto instanciado. Mandei que o usuário digitasse o primeiro número. Então, guardei aqui ó, N1. Mandei que o usuário digitasse o segundo número. Guardei N2. E mandei o quê? Somar esses dois valores. Mas perceba aqui, ó, soma, ele não vai chegar e vai dizer, ó, N1 mais N2. Não, eu quero que chame o método somar para fazer esse trabalho, tá? Então, perceba que eu tenho aqui a chamada do método, ó, somar, abrir parênteses e disse, ó, método somar, recebe aí dois números. Quem são esses dois números? N1 e N2. Então, vou pegar N1 e N2 e enviar para somar. Por quê? Porque N1 e N2 ele não fica visível para somar. Então, somar, ele não consegue visualizar N1 e N2. Ele não consegue trabalhar com dados locais. Então, para que ele receba esses dois valores, eu preciso passar através do parâmetro. Então, ó, N1 e N2 foi passado. Então, ó, static int somar recebe dois números ó, inteiros. Quem são esses dois números? N1 e N2. E aí guarda em X e Y. Então, o que tem N1 vai ser enviado para X. O que tem N2 é enviado para Y. E aí, o que é que acontece? Como é que eu sei que vai ser guardado aqui em soma o valor da soma dos dois números? Porque eu tenho aqui o meu retorno. Ó. Eu estou dizendo, ó, retorne para quem chamou x mais y. Então, vamos imaginar que eu digitei 5 e 10. E aí, o que acontece? N1 vai receber 5, N2 recebeu 10. E x e y é o valor de N1. Então, o valor de N1 era 5, então x também ficou com 5. O valor de N2 era 10, então y passou a ter 10. E aí ele somou 5 mais 10, 15, e retornou para a soma. Quando ele vier aqui, ó, escrever o resultado, ele vai escrever aqui o número 15. Então, a soma que foi feita dentro do meu método somar. E aí eu poderia criar um método subtrair, um método dividir, um método para multiplicar. Eu poderia criar vários métodos. Todas as ações que eu tiver dentro do meu algoritmo, eu crio um método. Tá? Então, eu tenho uma ação para cadastrar um dado. Eu crio um método cadastrar. Eu tenho uma ação para poder buscar um dado. Um método buscar. Ah, eu tenho uma ação para poder remover um dado. Um método remover. Qualquer ação que você tiver dentro do seu algoritmo, você vai criar um método. Então, você vai separar e organizar em partes. Tranquilo? Retorno. A gente viu que tinha um return aqui, ó. Tá? E aí o retorno ele serve para sair do método em que está executando. E aí utilizamos o comando retorno para isso. E aí também para retornar aquele valor que a gente desejar. Tá? O método podem retornar o valor de uma variável, desculpe. O tipo de retorno é definido antes do nome do método. Se você perceber aqui, ó, aqui, ó, método somar, o tipo que vai ser retornado está aqui, ó, int. Então, estou dizendo que esses valores que vão ser retornados, ó, são do tipo inteiro, ó. Estão vendo aqui, ó, inteiro, inteiro. Então, ó, valores que foram retornados do tipo inteiro. Observação, a palavra reservada void indica a ausência de um tipo de dado. Então, Gibson, eu não quero retornar nada. O que é que eu faço? Coloca void. Então, ó, assim como acontece no método main, o método que declararmos como void não retorna valor algum. Se você perceber aqui, ó, no método main, ele não tem int, não tem string, não tem float, não tem nada. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, ó, que o main não vai retornar nada. É do tipo void.
Tá? Então, não tem retorno. Perceba que não tem a palavra reservada return dentro do main, porque eu disse que ele não vai retornar. Beleza? Modificadores de acesso são os padrões de visibilidade de acesso às classes, atributos e métodos. E aí, como boa prática, na maioria das declarações de variáveis de instâncias são definidos os seus atributos com a palavra reservada private, para garantir a segurança de alterações acidentais. Sendo somente acessíveis através de métodos, essa ação tem como efeito ajudar no encapsulamento do dado. Lembra que eu falei na primeira aula que os 4 pilares, né, que existem 4 pilares lá da orientação objeto? Um dos 4 pilares é o encapsulamento. Que até eu disse, pessoal, a gente não vai aprofundar isso aqui, mas vocês precisam estudar sobre isso, precisam entender que existe isso, que em orientação objeto isso é importante, tá? Então, quando eu trabalho com encapsulamento, eu digo a forma que aquele dado ele vai ficar visível, que aquela parte da aplicação ela vai ficar visível. Tá? Como é que vai ficar visível? Ah, ela vai ter seu acesso dentro da minha classe, ela vai ter acesso fora, os outros métodos que estão fora da minha classe, só funciona dentro da classe. Como é que eu quero que essa visibilidade seja utilizada? E aí você vai utilizar o encapsulamento para isso, né? Para garantir um pouco mais de segurança para aquilo que você está criando. Então, ó, são exemplos de modificadores de acesso: o public, o private, o protect, o default, o final, o abstract e o static. Tá? Então, depois eu quero que vocês parem um pouquinho e aí estudem sobre esses modificadores de acesso. São muito importantes quando trabalhamos aí a orientação a objeto. Beleza? Tranquilo, pessoal. Lembrando, todo esse conteúdo já está disponível lá na sala Google, tá? Já está lá a aula de hoje e já coloquei também a aula de amanhã, tá? Vocês podem lá visualizar. Todos os exemplos que eu passo para vocês, testem depois, tá? Vai no computador, instala aí o Eclipse, instala o JDK e aí começa a testar todas as funções que eu colocar para vocês, todos os exemplos que eu colocar para você, as classes que a gente criar, tudo que a gente fizer, teste, tá? Implemente, porque só vai conseguir fixar praticando. Não é só assistir a aula do professor Gibson, não. Precisa praticar, tá? Viu lá um exemplo, o professor mostrou alguma coisa, vai lá e coloca em prática. Viu alguma coisa diferente na internet, vai lá e tenta implementar, tá? Vocês precisam praticar. Quanto mais praticar, mais fácil vocês vão fixar todos esses conceitos na mente. Pelo? E aí eu deixo agora esse momento para vocês tirarem as dúvidas.